mais ou menos. Eu sei que tem os caras que vai lá para a internet. Irmão, se for para a internet procurar uma coisa, vai ter de tudo. Você vai achar de tudo. Mas, mais ou menos, ele viveu num período de 600 anos antes de Jesus encarnar. Já eu vou falar sobre a encarnação. Presta atenção. Vocês têm algum espírito aqui? Eu posso falar com a cadeira. Eu tenho lugar de fala, que nem agora a moda é esse negócio, lugar de fala, né? Eu tenho lugar de fala porque eu venho de uma família extremamente espírita, né? Estudei esse negócio, não tanto quanto, porque esse pessoal é muito estudioso, graças a Deus, eles procuram entender, mas assim, muito estudioso, mas eu estudei também, eu estudei bastante, então assim, eu sei, eu vou falar do que eu sei, não existe reencarnação, tá bom? Não existe, mas eu sou espírito, eu acredito nesse negócio, porque veio o espírito do meu avô, não foi o espírito do seu avô que veio falar com você. Mas que nem lá, você vê como que é essa questão do sincretismo religioso, essa questão dessa mistura, como é perigosa. Ainda bem que eu estava lá, né? E aí, essa irmã lá, cigana, falou assim, foi minha irmã que veio? Foi o espírito da minha irmã que veio? Aí eu na hora falei assim, não filha, foi um sonho que você teve. Deus permitiu você sonhar para trazer consolo no teu coração. Mas você já pensou se alguém fala para ela, foi tua irmã que veio te ver? Foi tua irmã que veio falar com você. O que ela ia acreditar? Ela ia acreditar nesse negócio, né? Essa tal da reencarnação. Então assim, eu sei que é muito simplista, mas aqui o ambiente e o momento não é para eu ficar explicando pormenorizadamente, o que é a doutrina da reencarnação, ou seja, um ensinamento sobre esse assunto, como que se dá, porque tem várias vertentes, né? Não é isso, mas assim, eu tenho autoridade para dizer assim, não é bíblico. A palavra de Deus diz claramente, irmão, que ao homem está destinado a morrer uma única vez, Hebreus capítulo 8, uma única vez, e depois disso, irmão, acabou, vem o juízo, o espírito volta a Deus que o deu, volta para Deus, e o corpo volta para onde? Volta para o pó, por quê? Ele veio do pó, basta. Isso aqui é o suficiente. Pastor, isso aqui é muito superficial demais. Então, se você quiser aprender, você vai ter que se debruçar nisso aí, você vai ter que ler sobre esse assunto. Mas eu estou dizendo para você, não existe reencarnação, mas existe encarnação. Jesus encarnou, porque ele já existia, só que ele existia como Deus eterno, né? Pega aí Isaías capítulo de número 9, eu vou ler com você aqui, o versículo de número 6, versículo 6 de Isaías. Olha lá, 600 anos antes de Jesus vir ao mundo, nascer como homem, né? Se fazer carne. Olha o que o Isaías já falou. Isaías vai falar muito sobre ele, tá? Principalmente, se você pegar o capítulo 53, é assim, outra coisa extraordinária. Ele descreve em detalhes a paixão, ele descreve em detalhes. Irmão, vocês estão achando que isso tudo é coincidência? Não, escreveram depois. Não, pelo contrário, querido. Isso é comprovado, historicamente comprovado, tá? Existem textos, são chamados manuscritos, que eles são bem anteriores a Jesus vir, e já estava lá Isaías 53. E ele descreve com precisão a paixão, a morte de Jesus, a crucificação e a morte de Jesus. Isaías 53. Como pode, irmão? Como pode? O Espírito de Deus ungiu ele, inspirou ele, e ele profetizou, e isso de fato aconteceu. Como aqui, Isaías capítulo 9, verso de número 6, vai dizer assim, porque um menino nos nasceu. Amém? Um menino nos nasceu. Mas não foi uma menina? Não, foi um menino. Jesus era um menino. Jesus era do sexo masculino. Mas por quê, pastor? Porque, irmão, o pecado entrou no mundo através de Adão. Vocês pensam que foi através de Eva? Quem achava que o pecado veio para o mundo através de Eva? Pode ser, vocês estão, tudo é conversa, porque eu já dei a dica, já dei a cola. Vocês estão, 99,9% das pessoas, foi Eva que pecou. Não. Você pode ver que Deus trata com Adão. A ordem Deus tinha dado para Adão. Deus não tinha falado com Eva. Eva, olha, você não pode comer. Não, Deus tinha falado com Adão. Deus tinha dito para Adão. E Adão não cumpriu o papel dele. Qual o papel dele? Ele era o sacerdote da casa dele, ele era o cabeça da casa dele. Tanto que a Bíblia fala que, depois dela ter comido, né, ela veio e ela deu para Adão. Adão podia ter dado um tapa na mão dela. Falei, você é louca, mulher? O que você fez? Deus, vem aqui, Deus. Olha, essa mulher arrumou um rolo para nós agora. Não sei. Como que nós vamos resolver esse negócio? Como que nós vamos resolver essa situação? Ele não podia ter feito isso, irmãos? Mas não, lambão.
Lambão, isso aí é um jargão que a gente usa lá na maçonaria, na célula maçonaria. Um lambão mor. Esse é o lambão mor. O que ele fez? Ele comeu. Quando ele comeu, aí Deus falou, agora eu vou ter que tratar. Agora eu vou ter que lidar com essa situação. Então, por isso que Jesus é menino. Jesus não é menina, tá bom? Porque o pecado veio por meio de... O pecado veio por meio de... Adão. Então, aqui está dizendo assim, um filho vos nasceu. Né? É que eu estou citando a versão que eu decorei há muitos anos atrás, é um pouco diferente dessa aqui, mas não tem problema não. Né? Olha lá, verso 6, diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Mas vai falar algumas características dele aqui. O governo está sobre os seus ombros, aleluia. Jesus governa, amém, amados? Diz o trono, diga comigo o trono. Trono, não, fala assim, a cruz está vazia. Isso. Mas o trono tem alguém sobre ele. Diga, Jesus governa. Amém? Jesus está sentado no trono e Jesus governa. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é o rei de toda a humanidade. Ele é o governador de toda a humanidade. Ele está no controle. Ai, o mundo está indo de mal a pior. Ai, meu Deus, porque eu não vou falar de política. O Lula ganhou, nós vamos morrer. Não, porque o genocida, não sei o quê. Irmão, para com essas coisas. Para, eu sei, eu também. A gente acaba se deixando, às vezes, se levar. Mas, querido, não se esqueça de uma coisa. O governo está sobre os ombros de Jesus. Jesus governa. Jesus está sentado no trono. Ele tem toda a autoridade. Ele diz... Toda a autoridade nos céus e na terra foram dados a mim. Então Jesus tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Amém? Ele está no controle. E aqui está dizendo isso, muito tempo antes, 600 anos antes, já está dizendo. E o governo está sobre os ombros dele. Não é? O governo está sobre os ombros dele. E ele será chamado. Olha que coisa linda isso aqui, queridos. Sabe como que ele seria chamado? Como ele é chamado hoje? Se eu fosse você, eu chamava ele por esses nomes aqui nessa manhã. Amém? Você já decorou isso aqui? Você já decorou? Se você tem dificuldade de decorar, tem umas músicas que falam esse nome, que repete, aí fica fácil de você decorar. Olha lá, ele será chamado o quê? Não, maravilhoso conselheiro. Ele não é só maravilhoso e não é só conselheiro, ele é? Diga comigo, maravilhoso conselheiro. Aleluia. Jesus é lindo, irmão? Jesus é lindo, igreja? Olha isso, ele é o maravilhoso conselheiro, mas não é só isso não, o que mais que ele é? Ele é Deus poderoso, aleluia. Tem outra versão que diz Deus forte, é Deus poderoso, ele é o El Shaddai. Você sabe o que quer dizer El Shaddai? Quem sabe aqui o que quer dizer El Shaddai? A gente canta as músicas, né? Fala, El Shaddai quer dizer todo poderoso, aleluia. Ele tem todo o poder, todo o poder. Ele é o Deus todo poderoso. Olha lá, está aqui. O homem estava falando isso aqui, muito tempo antes dele nascer. Olha lá, ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno. Pai eterno, ele é, porque ele é um com o Pai, ele e o Pai são um. Então por isso, Pai eterno. Ele será chamado de? Irmão, se eu ficar entrando aqui em cada situação aqui, eu não vou explicar para você outras coisas que eu preciso explicar. Mas se eu fosse você, tem alguém aqui que não está com paz? Tem alguém que chegou aqui, está atribulado, o coraçãozinho está doendo, está apertado, está cheio de problemas, as coisas estão agitadas na sua vida, né? Estão assim, nossa, só você e Jesus sabe. Querido, aqui, o nome dele é Príncipe da Paz. Chama por ele aí, clama por ele. Vocês acham que eu falei o que lá no Arraial? Lá no Arraial, o acampamento do cigano lá, né? Eu tive um momento lá para trazer uma palavra, falei, meus filhos, o que eu vou falar para vocês? Que pregação eu vou fazer para vocês aqui? Eu só vou falar o seguinte, Jesus disse que vocês não estão sozinhos, Ele disse, eu vou enviar o meu Espírito, eu vou enviar o Espírito Santo, e sabe o que quer dizer Espírito Santo? É Consolador, Conselheiro, Ajudador, é só Ele para consolar vocês. Imagina perder uma pessoa tão querida, e pelo jeito ela era muito querida mesmo, de todos eles lá, não é? E de uma maneira tão trágica, não se sabe se ela chegou, não sei nem se comprovou ou não, se ela foi violentada, se ela foi abusada sexualmente, estuprada antes, né? Mas pelo menos tentou, diz que tem imagens, que o cara tentou fazer isso com ela, né? E assim, parece que deu um tiro do lado dela, né? E jogou ela de dentro do caminhão, então ela caiu de cabeça, o caminhão andando,
Eu estou contando isso para vocês, eu não quero que vocês saiam daqui, né? Mas assim, só para você ver o tamanho da tragédia, olha o tamanho da tragédia, jogou ela caiu de cabeça de cima do caminhão, caiu de cabeça, aí não resistiu, chegou ainda a chegar com vida no hospital, o helicóptero foi lá, buscou tudo, mas não resistiu. O que você vai falar para umas pessoas assim? E ela era crente, irmão. Ela era crente. Aí o pastor Igor falou antes de mim, ele falou assim, mas vocês ficaram sabendo lá, quem ficou sabendo lá de Sorriso, lá, daquela tragédia lá, daquela família? Alguém aqui ficou sabendo? Vocês não recebem informação não, irmãos? Eu tenho uma rádio lá em casa, a pastora, ela conta tudo para mim. Ela conta mesmo, verdade. Eu falo assim, não quero saber. Aí ela fala assim, amor, você não pode ser alienado, amor. E aí ela conta para mim essas tragédias, eu fico, ai meu Deus do céu. Não conta mais, fala, só mais um pouquinho. Porque eu não gosto, sabe? Irmão, que tragédia foi aquela? Que tragédia, um demônio. Um demônio, o cara invadiu a casa. Estuprou lá as meninas, né? E a mulher, acho que estava, não se sabe, parece que já estava até degolada. Aí o marido viajando, carreteiro, caminhoneiro, né? Aí o marido tentando entrar em contato, não conseguia. Vocês não estavam sabendo? Quem não estava sabendo disso aqui? Meu Deus, que mundo vocês vivem? Vocês óbvio, né? Então assim, só para você, é uma tragédia assim, sem tamanho, irmãos. É a coisa mais horrível do mundo. E o homem é crente. A mulher era crente, coisinha mais lindinha de Jesus. As filhas crente, toda a Assembleia de Deus lá, mas muito crente, cantava lá, servia lá, olha uma tragédia dessa, o que você fala para uma pessoa dessa? Só que o pastor Igor deu uma boa notícia, no meio dessa tragédia, no meio dessas más notícias, o marido, o homem que perdeu a mulher, que perdeu as filhas, dessa maneira tão terrível, procurou o pastor Igor, eu acho que eles vão conversar agora, porque o homem disse assim, me ajuda porque eu quero ajudar pessoas, me ajuda porque eu quero pegar isso que eu estou passando, essa minha dor, isso que eu passei, e de alguma maneira, eu quero ajudar. Eu não sei o que eu posso fazer, mas eu quero. Louvado seja Deus. É só Jesus que pode fazer isso por alguém. Sem Jesus, meu irmão, eu não consigo imaginar não. Eu não consigo imaginar. Viu? Então assim, já me estendi, ó. Né? Mas ó, tem alguém que está sem paz aqui? Falo para você, busque o príncipe da paz. Fala, Jesus, você é o príncipe da paz. Eu quero a tua paz. Amém? E o texto vai continuar, depois você lê esse texto, ele fala de Jesus, é a coisa mais linda esse texto. Amém? Amém? Agora pega João, capítulo 1, você conhece o texto, mas eu quero ler com você. Evangelho de João, capítulo 1. Quem aqui já leu o livro do Evangelho de João? Quem já leu todo o livro do Evangelho de João? Levanta a mão só para eu ver. Não escapa não. Você não leu? Vou te pegar. Tem um monte aqui que não leu. Misericórdia. Daqui a pouco eu vou pegar vocês, porque é o seguinte, irmão, nós precisamos meditar nas Escrituras, precisamos debruçar sobre o livro. Esse é a nossa Constituição, aqui está a palavra de Deus. Eu acho que é por isso que o povo anda sofrendo demais. É como diz lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, Deus diz, olha isso, escuta aqui, o próprio Deus diz, o meu povo é destruído porque lhes falta conhecimento. Então assim, irmão, tem que ler. Você não leu o Novo Testamento ainda? Eu estou falando com quem já está na jornada há mais tempo, tá? Quem tem pelo menos um mês de convertido. Já devia ter lido o Novo Testamento todo. Deu tempo para você ler o Novo Testamento todo. Estou pesando sobre você? Não estou não. Isso é importante para você? Isso tem valor para você? Porque se eu falar para você, se eu não sei quem gosta de Facebook, quem gosta de Instagram, quem gosta de... Twitter, né? Mas é X, tem a outra lá, essas redes, né? Faz um cálculo, quanto tempo você passa nesse negócio? Quanto tempo você se dedica a isso aí? Se você transferisse esse tempo para YouTube também, né? Não falei do YouTube, então nem se fala, né? Porque tem os vídeos demorados, meu Deus do céu. Então assim, quanto tempo você gasta? Transfere isso para a Bíblia. O tempo que você gasta nisso aí, se você fosse ler as Escrituras, você já teria lido o Novo Testamento? Não precisa me responder, não. E eu, se eu fosse você, eu ficava, olha aqui para mim, olha na minha direção, eu ficava vermelho de vergonha com Jesus agora. Eu ficava com a cara vermelha de vergonha, com Jesus. De falar, puxa Jesus, verdade. O tempo que eu gasto nisso aí, se eu estivesse lendo o Novo Testamento, eu já tinha lido ele todo, quem sabe até mais do que uma vez. Eu vou bater e vou soprar nos 6 aqui hoje. Né? Tá bom? Pega aí João, capítulo
capítulo 1, verso 1, diz assim, ó, você já conhece, né? Eu sei de cor também, mas diz assim, ó, nessa versão aqui diz assim, ó, essa aqui é a nova versão internacional, tá? Diz assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra. Outras versões mais antigas, que é a que eu decorei há anos atrás, né, diz assim, no princípio era o verbo. O verbo. De verdade, eu prefiro a expressão verbo, que fala da ação, né? Mas é uma mesma palavra no grego. Então, assim, pode ser traduzido. E está falando de palavra, vocês viram que palavra aqui está escrito com letra maiúscula. É a palavra eterna. Está falando do verbo eterno, está falando do próprio Senhor, né? Diz assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, diga, ele estava com Deus. Joia, ele estava com Deus e era Deus. Ele era Deus, porque Jesus é um com o Pai. Eles são um, tá? Irmãos, acho que, não sei, quanto tempo faz que vocês estão no Voz da Verdade? Vocês estão lá no Voz da Verdade, quanto tempo? 2 meses? Ah, então tá bom. Não vai doer no 6 não, porque nós temos uma diferença gritante em relação a esse assunto. Vocês já fizeram algum curso lá? Não? Então tá. É porque é muito diferente essa questão sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e tal. Só que assim, o fato de você estar tão pouco tempo lá, vocês não sabem. Tanto que quando eu fui pregar lá, foi uma das lutas que eu tive. Eu falei, meu Deus, como que eu vou pregar? Porque doutrinariamente, eles acreditam, é um casal de irmãos aqui, queridos, que está conosco, eu lembro deles, né, mais novinho, e eles são lá da Voz da Verdade, estive pregando lá, uma linda igreja, o pastor lá, somos amigos, mas nós temos uma diferença doutrinária, teológica, né, assim, gritante sobre esse assunto, né, mas vocês não devem nem saber disso ainda, graças a Deus, não, serve a Jesus lá, irmão, serve a Jesus e não presta atenção nessas coisas, só serve a Jesus, mas é um assunto assim, bem delicado. Então assim, aqui está dizendo que Jesus, né, a palavra, ela estava com Deus, mas a palavra era Deus. Diga comigo, Jesus é Deus. Irmão, Jesus não é um semideus. Se você pegar a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, por exemplo, é uma tradução espúria. Pensa numa tradução assim que, eu com meu parco mesmo, hebraico com meu parco grego, eu faria uma tradução bem melhor. Eu consegui, verdade. E ó que estou longe, porque os caras que trabalham nessa área aí é uma coisa assim, extraordinária. Gente assim, são cabeção, os caras são demais, sabe? São doutores, pós-doutores, os homens estudam demais esse tema, né? Então assim, a tradução Novo Mundo, que é a tradução dos Testemunhos de Jeová, sabe aqueles que batem na porta da casa lá, e aí eles tentam enfiar aquela ideia deles, que é assim, não mistura, tá, irmão? Não mistura, de verdade. É água e óleo. Não mistura. É uma bagunça aquilo. É uma bagunça. Mas eu não tenho tempo porque a palavra não é sobre isso. Mas assim, é bom saber às vezes. É bom saber. Lá fala assim que Jesus, olha que interessante, você pega esse mesmo texto aqui, se você pegar na versão deles, vai dizer assim, que Jesus era, aí eles colocam assim, letra minúscula, Deus, letra minúscula. Jesus era um Deus. Porque tem outros, né? Outros deuses, e de uma forma assim, irmão, um absurdo, não. Jesus é Deus. Diga comigo, Jesus é Deus. Quantos entendem isso aqui? Quantos têm essa convicção? Eu posso indicar para você ótimos livros para você entender, né? Essa é chamada na teologia, teologia sistemática, né? Se chama cristologia, quando você vai estudar sobre a pessoa de Cristo, sobre Jesus, e aí você vai entender esse assunto. Tem ótimos livros sobre esse tema, tá bom? Se você quiser, de repente, eu posso passar para você depois, você fala comigo, eu te passo. Mas aqui está dizendo claramente, Jesus estava com Deus, ou seja, a palavra, né? Ele estava com Deus e era Deus. Olha lá, verso 2, ele estava com Deus no princípio, né? Todas as coisas foram feitas, olha que interessante, já parou para ler e pensar sobre isso? Tudo que foi feito, tudo que foi criado no céu, na terra, no universo, no cosmos, em tudo, irmão, tudo que foi criado, tudo que foi feito por intermédio dele, foi através de Jesus. Jesus é a palavra, o Pai falava, haja, você acha que o haja era quem? Jesus. Jesus é a palavra eterna. Jesus é o verbo eterno. Lembrei de uma música linda aqui agora, sobre esse assunto, mas essa é outra, minha mente é uma benção. Vai lá, né? Tudo foi criado por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nada, irmão. Nada nesse mundo teria sido criado se não fosse
através, por intermédio de Jesus. A palavra de Deus está dizendo isso para nós aqui. Tudo que foi criado foi feito por intermédio dele. Jesus é Deus. Olha lá. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aleluia! Glória a Deus. Isso aqui está falando de Jesus, desse verbo eterno, a palavra eterna. Essa palavra que se fez homem, se fez carne, e ela veio viver entre nós. Aleluia. Diga comigo, o verbo se fez carne. Diga, a palavra eterna se fez homem e veio viver entre nós. Aleluia. Você consegue aplaudir Jesus aí? Bem forte, bem forte. Dá glória para Ele. Dá glória para Ele. É interessante, irmãos, que nessa narrativa aqui de João, ele é muito, assim, muito profundo demais. Agora tem um outro, que ele vai falar de um jeito diferente essa história para nós. Pega aí o Evangelho de Lucas, fazendo um favor. Evangelho segundo Lucas, né? Não é dele, é segundo ele. O Evangelho é de Jesus. Né? O que quer dizer Evangelho mesmo, só para lembrar? O que quer dizer a palavra Evangelho? Boas novas, boas notícias, amém? Então lá, você vai pegar o capítulo de número 1. Eu vou ler com vocês agora essa narrativa a partir aqui da perspectiva de Lucas, muito interessante. Lucas era um historiador, Lucas era um médico, mas ele era historiador, ele fazia registro. Ele não é um dos 12 apóstolos, sempre faço menção disso aqui, lembro vocês disso, né? Porque o pessoal acha que quem escreveu os livros do Evangelho foram um dos 12 apóstolos, e não foi. Tanto Lucas quanto Marcos não são. Marcos, na verdade, é João Marcos, né? Não sei porque colocaram, acho que para não confundir com o nome do outro João. Não estudei, depois vou ver sobre isso, eu não lembro de ter estudado sobre esse tema. Mas assim, Marcos, mas o nome dele era João Marcos. Aí tem o Evangelho segundo João, então colocaram Marcos. Esses dois não eram apóstolos, um dos 12. Não eram. Agora Lucas, você vai entender aqui, eu vou ler só o primeiro versículo primeiro, depois eu vou pular com vocês, eu vou lá para o versículo, deixa eu ver aqui, o 27. Mas o primeiro fala assim, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, que tentaram contar essa história. Olha como ele fala assim, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares, não é? E servos da palavra. Olha lá, ele não foi uma testemunha ocular, ele não fez parte desse grupo que caminhou ali com Jesus, mas ele vai dizer assim, né? Olha lá, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. E pensa no homem que foi cuidadoso, irmãos. Tem detalhes no livro do Evangelho de Lucas, assim, que é uma coisa extraordinária. Você não encontra em Mateus, você não encontra em Marcos, e você não encontra em João. Só no Evangelho segundo Lucas. O homem é detalhista mesmo. Por isso que ele era um historiador, né? Olha lá. Então assim, ele fala assim, eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, olha lá, e decidi escrever-te um relato ordenado. Ele colocou em ordem esse negócio. Se você pega os outros livros do Evangelho, às vezes não está numa ordem, em ordem, vamos dizer assim, sequencial, cronológica. Não. Agora, o que Lucas está falando aqui? O que Lucas está dizendo? Ele falou assim, eu fui fazer esse relato, eu estudei, eu pesquisei, eu investiguei, é mais forte ainda, né? Investiguei cuidadosamente e eu decidi fazer para vocês um relato em ordem. Olha isso, né? Um relato, eu decidi escrever-te um relato ordenado, em ordem, né? Ó excelentíssimo Teófilo. Não se sabe quem é esse Teófilo, irmãos. Não sabe, na história, quem foi esse camarada. Mas ele devia ser alguém muito importante. Existem conjecturas sobre esse assunto, né? Mas alguém sabe o que quer dizer o nome Teófilo aqui? O nome Teófilo, Teo, vem de Deus. Filos, amigo. Teófilo, amigo de Deus. Olha que legal, né? E ele falou, eu quis escrever para você, Teófilo. Excelentíssimo. Ele não fala nem Teófilo, não chama pelo nome não. Ele fala excelentíssimo. Devia ser alguém muito importante, né? Então,
a partir disso, pega lá comigo o verso de número 27. Então vamos ver o que está escrito sobre essa história, né? Porque nós estamos falando sobre Natal. Natal é Jesus, não é? Natal é Jesus. Qual que é o verdadeiro Natal? Então pega aí o versículo de número 27. Na verdade, pega aí o 26, a partir do verso 26, capítulo 1 aí mesmo, onde você está, diz assim, ó, olha lá, no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel. Tem algum Gabriel aqui? Nome bonito, Gabriel? Lá ontem tinha Gabriel. Ah, tá lá na salinha, né? Lá tinha nos meios de ciganos, lá tinha Gabriel, os menininhos, né? Na hora que fomos entregar a cesta para eles, precisa ver. Gabriel. Olha lá, então enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, né? Onde vivia Maria. Ela morava lá em Nazaré, uma cidade que fica ali na região da Galileia, né? A uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José. Ela já estava prometida, eles iam casar. Eles estavam só ali aguardando o período ali, mas eles iam casar, José e Maria, não é? Olha lá, esse era descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Glória a Deus por Maria. Maria, é que eu não vou fazer uma pregação sobre ela aqui hoje, não é o meu intuito, mas irmão, eu sou apaixonado, em nome de Jesus, vocês têm que orar por mim, para eu largar de ser lambão, porque eu tenho um livreto muito bom sobre esse assunto, sabe, que eu já tinha que ter publicado e colocado ele, se chama assim, nem Maria de mais, nem Maria de menos, nem de mais, nem de menos, mas ela assim, ela é sensacional. Maria, ela tem um lugar assim, na galeria dos heróis da fé, irmão. Tem uma galeria, você sabia que tem uma galeria dos heróis da fé, né? Você sabia ou não? Tem lá, você pegar Hebreus 11 vai falar, é uma galeria. Maria, sim, ela tem um lugar muito especial, muito especial. Deus escolheu ela, entre todas. Tinha todo mundo na face da terra, irmão. Aí Deus olhou para aquela moça, Deus olhou para ela, e foi com ela que ele falou. Foi para ela, falou, você é escolhida. Ela recebeu, é uma graça, isso é um presente, viu? Não é por mérito, mas é porque ela, não, lógico, ela tem as suas características, seus méritos, é isso que eu explico no livreto, né? Ela era sensacional, é só ver as atitudes dela, as respostas dela para Deus ali naquele momento, mas assim, irmão, foi uma graça. A palavra graça significa o que mesmo? Diga comigo, por favor, que nós não merecemos. Foi um presente, Deus escolheu ela, tá? Não vou, viu? Se você vai falar, irmão, deriva para muitas coisas. Então, eu podia fazer uma mensagem só sobre Maria aqui. E merece uma mensagem só sobre ela, porque é sensacional. Mas assim, nós estamos falando sobre Natal, nós estamos falando sobre Jesus, tá bom? Então assim, aí olha lá, o nome da virgem é Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. O que ele está querendo dizer? Por que ele está falando isso para mim? O anjo, olha lá, continua comigo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada. De novo a palavra graça, e depois ela vai fazer um cântico, vou falar para vocês, sou apaixonado pelo cântico, a gente chama de Magnificat. Quem já ouviu falar essa palavra? Né? Que é o cântico de Maria, coisa mais linda do mundo, irmão. Ela estava cheia, inspirada, lógico, estava cheia do Espírito Santo, porque diz que o Espírito Santo veio sobre ela, né? O Espírito Santo veio sobre ela, e ela engravidou de Jesus, aconteceu um milagre, ela estava cheia do Espírito Santo, e ela cantou, e ela vai falar de novo sobre a questão dela ser agraciada, de como ela foi abençoada, agraciada, né? Olha lá, o anjo falando com ela: você ficará grávida, e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, do seu pai Davi. Jesus é descendente de Davi, tanto pela linhagem de Maria, quanto pela linhagem de José. Vocês sabiam disso? Todo mundo sabia? Ele é o Messias, por isso que ele é o Messias. Ele se enquadrou nas profecias. Jesus, ele cumpriu cabalmente cada profecia, porque o Messias, ele deveria ser descendente de Davi, e Jesus é descendente direto de Davi, faz parte da descendência de Davi. Vocês estão entendendo até aqui, irmãos? Posso continuar a leitura? Vocês estão com a cara meio de assustado, por quê? Se alguém tiver dúvida, levanta a mão.
Levanta a mão e fala assim, eu não estou entendendo. Aí você pergunta e eu vou respondendo para você. Vamos lá? Então assim, e o anjo continua dizendo, ele será chamado grande, será chamado filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O povo de Jacó, quem que é o povo de Jacó? Jacó, o nome dele mudou para Israel. Então quem que é o povo de Jacó? Israel. A nação de Israel, o povo de Israel. O povo de Israel, ou seja, os descendentes, as 12 tribos que saíram de Jacó, ou seja, Israel, Deus mudou o nome dele, você não vai ser mais chamado de Jacó, você será chamado Israel. Então assim, você vai reinar sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais, glória, vocês estão gostando disso aí? Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso? Eu sou uma virgem. O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Outra história, porque já vou falar sobre essa turma aqui, se o tempo me permitir. Olha lá. Também Isabel, a sua parenta, Isabel era parente de Maria, parente próxima mesmo, vocês vão ver isso mais para frente aqui. Sua parente, ela terá um filho na velhice, ela já era velha, ela nunca tinha tido filho, Zacarias, o marido dela, eles não puderam ter filho, só que o anjo do Senhor tinha visitado visitado Zacarias lá no templo, antes dele visitar Maria, ele já tinha ido lá e falou assim, você vai ter um filho. Quem que é o filho de Zacarias e Isabel? Quem que é mesmo? João Batista. Vocês estão lendo a Bíblia, não é, meu povo? Quem que é o filho de Zacarias e Isabel? João Batista. Quem que é João Batista? Diga comigo, primo de Jesus. Diga, 6 meses mais velho que Jesus. Diga, e ele foi o profeta, a voz que clama no deserto, aquele que preparou, fala comigo, todo mundo, se não falar todo mundo, vou repetir tudo de novo. Aquele que preparou o caminho para Jesus. Olha para alguém perto de você e fala assim, esse é João Batista. É o filho, você conhece o seu Zacarias e a dona Isabel? Então, o filho da dona Isabel e do seu Zacarias, que é o primo de Jesus, ele foi o escolhido para ser o profeta que anunciava, que preparou o caminho para Jesus, tá bom? Então vamos lá, e aí o anjo está contando essa história para ela, olha lá, continua aí comigo, verso de número, onde que eu estou? Perguntou Maria, o anjo respondeu, joia. Olha lá. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquela que dizia o ser estéril, aleluia. Tudo isso aqui tem um significado, é uma pena não ter tempo explicando para vocês, irmãos, porque eu quero falar sobre o Natal, mas a Isabel fica grávida, Quem que era Zacarias? Zacarias, irmãos, era para ele ser o sumo sacerdote, só que esse período agora não permitia, porque o Império Romano, você está vendo, aí eu dou nó na cabeça de vocês, mas assim, o Império Romano estava governando, e eles botavam o que eles queriam, não era, porque para ser sumo sacerdote tinha que ser da descendência, era tudo certinho, e aí quem que ia ser o sucessor? Quem que era o sucessor do sumo sacerdote, para vocês terem uma ideia? Quem que era? Zacarias era o sumo sacerdote, mas disse que ele já era velhinho, ele não foi pai, aí o anjo também falou com ele lá no dia que ele estava levando o sacrifício no templo, e aí ele estava oferecendo sangue lá, e aí o anjo falou para ele que ele ia ser pai, e foi um milagre mesmo. Isabel, não sei, irmão, Isabel ficou grávida, os dois namoraram e já era de idade, e a mulher ficou grávida, teve um filho, e o nome dele é João Batista, que foi o precursor de Jesus. João Batista, ele seria o sumo sacerdote, ele era o herdeiro. Você tem noção do que é isso? O sumo sacerdote, o mais alto nível, era para ser ele, só que ele não foi servir no templo. A Bíblia diz que João Batista foi para onde? Foi lá para o deserto, e ele pregava. Só que interessante, o povo não estava mais indo lá na igreja, lá no templo, irmão, só modo de dizer igreja, porque não existia igreja ainda, eles não estavam indo no templo, sabe onde que as pessoas iam? Lá no deserto, para ouvir João Batista, aleluia. Irmão, dá outra pregação aqui, mas tá bom, não vou pregar não, pelo amor de Deus. Vamos lá, continua. Olha lá, ó que coisa linda. Isabel está grávida no 6º mês. Olha lá a expressão aqui, vocês estão lendo? Pois, mas vocês leem desse jeito. Não, você está brincando comigo. Vocês estão lendo a mesma coisa que eu? O que está escrito aí, irmãos? Pois, aleluia!
Aleluia! Nada é impossível para Deus. Não tem nada impossível, irmão. Aleluia! Deus é poderoso. Deus faz a estéril mãe de filhos. Aleluia, que coisa extraordinária. Outra pregação. É um monte de pregação aqui, irmão. É uma atrás da outra, mas não é o que eu quero falar com você. Vai lá. Respondeu Maria: sou serva. Eu não gosto dessa tradução, tá? Pastor Luiz Saião, doutor Luiz Saião, me perdoa, né? Vou discordar do senhor. Porque o que está de fato escrito aqui, e a gente não gosta de usar essa palavra, Maria disse assim, ó. Eu vou mudar aqui, tá? Só para você entender. Eis aqui a escrava do Senhor. Eis aqui a escrava. Quando a gente fala servo, na nossa cultura, naquele tempo até eles entendiam o que era servo. Era um escravo. Agora a gente fala servo hoje, a gente pensa em alguém. A gente pensa em quem? Numa pessoa que serve os outros. Aqui todo mundo é servo. Ou pelo menos em tese era para ser. Tá bom? Se você não é, bota a tua barba de olho, porque esse ano nós vamos te pegar assim, ó, vamos apertar você, vamos te apertar nesse ano de 2024, porque você vai amadurecer na fé. Chega, tempo de criança. Quando você é criança, todo mundo fica lá, levando, né, limpadorzinho, fica trocando a fraldinha, fica dando comidinha na boca, só que daí chega uma hora que, isso aí é outra pregação, é a pregação do domingo que vem, tá? Já estou adiantando para você. Mas Paulo falou assim, quando eu era menino, eu agia como? Eu pensava como? Mas eu deixei das coisas de menino, porque eu virei adulto, virei maduro. Então assim, ó, vamos amadurecer, meu povo. Vamos crescer. Vamos parar de... Ah, não, essa é outra pregação, já estou entrando na outra pregação do domingo que vem. Vamos lá. Né? Olha lá. Respondeu Maria, sou a escrava do Senhor. Que aconteça comigo, conforme a tua... Que coisa linda, né, irmãos? Quantos assim, mesmo conhecendo essa história, todo mundo aqui, é bem provável que todos nós aqui, por mais que você não leu, que você é lambão, assim, preguiçoso, não leu na Bíblia, muitas vezes você só pega o que os outros falam para você. Por exemplo, uma das coisas que eu vou citar, tem muitos personagens nesse enredo, sabe, nessa história. Ó, eu acabei de falar, Zacarias e Isabel, não é? Zacarias e Isabel. Aí, a história continua. Por exemplo, mais para frente, quando Jesus nasce, vocês lembram do que aconteceu no nascimento de Jesus? Quem lembra? Como que foi? Né? Eles tiveram que ir para Belém, eles moravam em Nazaré, só que estava tendo um recenseamento. O que era recenseamento? Contagem do povo, e cada um tinha que ir na sua jurisdição. Você não podia, que nem hoje, você faz o cadastro. Eu nasci numa cidade aqui, que fica atrás do mapa, chama Cruzeiro do Oeste, mas quando eu fui fazer meu título de eleitor, eu fui aqui em Maringá. Né? Porque a tecnologia permite. Naquele tempo, irmão, para fazer essa contagem, esse recenseamento, a pessoa tinha que sair de onde ela estava e ir para onde? Para o lugar de origem dela. E aí foi o que aconteceu. José e Maria, né, viajaram e ela já estava lá, irmão, já estava barriguda, já estava para ganhar. Se que chegaram na cidade, imagina se isso acontece. As pessoas se deslocando, indo para fazer esse recenseamento, tinha um prazo, porque senão levava multa, ou podia até ser preso, tá? Então assim, o povo ia para lá, a cidadezinha Belém, vocês não têm noção, Belém, irmão, só para você entender, Belém era um povoadozinho, que devia ter aí, estourando assim, maior, pensa, eu estou inflando a conta, umas 1000 pessoas, vocês sabiam disso? Não tenho tempo para explicar outra pregação. Por isso que fala que quando as crianças lá em Belém foram assassinadas por Herodes, a gente fala, meu Deus, deve ser mentira esse negócio. Todas as crianças de 2 anos para baixo morreram. Isso não saiu em nenhum jornal. Isso não foi publicado. Isso estaria documentado na história. Irmão, por isso que eu falei, não tem tempo para falar. Irmão, isso era muito comum, os imperadores, os reis, eles eram déspotas, eles faziam isso com frequência. É só ler na Bíblia. Você pega lá, o faraó mandou matar todas as crianças. E ó, quando ele mandou matar todas as crianças, aí é uma população de mais de 1 milhão. Agora imagina toda criança. Faz aí cálculo, eu não sou dessa área estatística, mas faz o cálculo aí estatisticamente. Quantas crianças esse homem não assassinou? Era muito comum, irmãos. Era muito comum. Os imperadores, os reis, eles eram déspotas. Mandou matar todas as crianças lá de Belém. Porque ele conversou lá com os tal dos magos, já vou explicar o mago também, né? Pra você não ia achar errado. Os caras eram macumbeiros, os caras é isso? Não, eles eram astrólogos, ou astrônomos, né? Naquele tempo não tinha astrônomo, que não existia astronomia, eles eram astrólogos, ou seja, estudavam os astros, tentavam entender as constelações e tal. Então assim, eram 3, né? O fulano, Beltrano e Ciclano, nem lembro o nome que o pessoal dá aí na história, porque a Bíblia não fala do nome desses caras. Não eram 3, a Bíblia em momento algum diz que eram 3. Quem leu na Bíblia aí falando que eram 3?
Ah, mas eu ouvi, eu quando era criança eu participei de um teatro, né? Embora fui expulso da catequese, mas eu participei de um teatro, onde é que eu não lembro, irmãos, eu devia ter uns 6 anos de idade nessa época, então assim, eu não lembro, mas eu estou achando que eu fui um dos reis magos, né? Tava com ouro, alguma coisa, eu estava lá, eu sei, glória a Deus, cumpra-se na minha vida essa profecia. E aí, irmão, lá não fala, mas deduziu-se que poderiam ser 3, aí falam os 3, né? Ou até citam o nome deles, por quê? Por quê? Porque deram 3 presentes. 3 presentes. Então, entendeu-se que poderiam ser 3. Mas a Bíblia em momento algum diz que eram 3. A Bíblia não diz. Reis, magos. Não, a Bíblia não fala isso aí. Eles eram astrônomos, estudantes. Essa turma vai aparecendo na história. Essa turma vai surgindo. Não é? Aparece os magos do Oriente. Vocês acabaram de ver Zacarias e Isabel. Não é? Quem mais aparece? Irmãos, tem uma coisa que me chamou demais a atenção, porque eu fui me debruçar sobre isso de novo, né? Porque às vezes você vai tocando a vida, você não fica pensando sobre isso. Mas, irmãos, quando Jesus chega lá em Belém, a cidade está lotada. Uma cidade de 1.000 pessoas, devia ter lá umas 3.000 pessoas, fazendo recenseamento. Irmão, não tinha lugar para ficar, não tinha hotel, não tinha nada. E Maria estava na hora de dar a luz, estava naquela ânsia do parto, né? Sabe o que eles fizeram? Eles foram para a casa de alguém, pediram pelo amor de Deus, mas disse, não tem, as casas eram casas muito simples, irmãos. Aí falou assim, tem um espaço lá, sabe que espaço que tinha nas casas? Era nas casas, isso era na casa, mas existia um compartimento na casa, uma área na casa, que era onde ficavam os animais domésticos. O povo criava dentro de casa, ovelha, o povo criava dentro de casa, cabrito, quem sabia disso aqui? Vocês não sabiam? Irmãos, isso aí é costumes da época. Era normal, eles criavam dentro de casa, igual a gente cria cachorro dentro de casa, porque ovelha é um animal doméstico, eles criavam dentro de casa, e aí fala assim, só tem esse lugar aí, só tem esse lugar, e aí o que fizeram? José Maria falou, isso é o que tem, então é o que nós vamos fazer, foram para esse lugar, que a gente fala uma estrebaria, não é? E foram para aquele lugar, e lá, Jesus nasceu em o quê mesmo? Jesus nasceu num o quê mesmo, irmãos? Um lugar, assim, extremamente simples. Extremamente simples. Olha como que Jesus, como Deus, Ele tem um propósito na minha e na sua vida. Às vezes a gente olha para a gente se sente o ó do Borogodó. Quem? Eu sei que tem uns, deixa eu até falar com você que você tem complexo de superioridade. Né? Por exemplo, tem uma pessoa aqui que agora está com o nariz assim. Que está achando que eu estou voando. Eu falo, meu Deus, não sabe, não é nada. Não é nada, irmão, você não é nada, eu não sou nada, você não é nada, pastor, mas eu estou ganhando dinheiro igual água, dá glória a Deus, querido, é Deus que está te abençoando, é Deus que está cuidando de você. Não, sapo não, se o sapo está voando, como que ele chegou lá em cima? Ele foi levado, então cuidado para você não abrir a boca. Estou dando um recado aqui, estou dando uma mensagem de recado, é um recado que eu estou dando para você, você que está se achando alguma coisa, porque você que acha que você está voando, que você pode, que você acontece, vigia. A Bíblia fala que Deus dá graça ao humilde, então Deus levanta o humilde, só que a mesma Bíblia que diz que Deus abençoa e dá graça ao humilde, Deus exalta, essa mesma Bíblia diz que Deus achata, Deus abate o soberbo. Por isso que Jesus falou, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu, cuidado com o orgulho. Orgulho é uma desgraça, irmão, orgulho é uma praga. Ele vai entrando sorrateiramente, você começa a se achar, você começa a achar que você é alguma coisa. Olha o que Jesus fez por mim e por você, mesmo sendo Deus. Pega depois Filipenses, anota aí, não tenho tempo, não vou entrar. Filipenses capítulo 2, diz que mesmo ele sendo Deus, o Deus eterno, o Deus que tem todo o poder, o Deus que tem tudo, ele não tem falta de nada, a Bíblia fala que ele se esvaziou de si mesmo. Filipenses capítulo 2, 6, você anota aí, eu quero que você leia isso aí, medita sobre aí, por favor, pensa sobre isso, faz, puxa, Jesus se esvaziou dele, mesmo sendo Deus, ele não era qualquer um não, ele não era vereador não, irmão, né? Ele não era, prefeito, ele não era, Jesus não tinha cargo político, Jesus não tinha nada, pelo contrário, ele era o Deus eterno, grande, o grande eu sou, o todo-poderoso Deus, mas a Bíblia fala que ele fez o quê? Ele se esvaziou de si mesmo, e sabe o que ele fez? A Bíblia fala,
lá em Filipenses capítulo 2, versículo de número 6 em diante, diz que ele assumiu a forma de escravo, escravo de todos nós. Jesus deu exemplo para a gente, amém, povo de Deus? Vamos guardar isso no nosso coração. Coloca a mão no teu coração rapidinho aí. Eu sinto pelo Espírito de Deus fazer essa oração. Às vezes você está sendo tentado, às vezes você está num momento assim, que você está assim, começando a achar que, né, aí eu sou, eu faço, eu sei, é porque ó, cuidado, presta atenção nas tuas falas ultimamente. Você que fala muito, é eu, quem sabe está aí um risco, um perigo de você estar fazendo algo muito, presta atenção todo mundo aqui, eu sei que o Espírito Santo está falando com você, é porque que eu, meu irmão? Você não é nada, eu não sou nada, nós não somos nada, tudo é pela misericórdia e pela graça de Deus. Coloca a mão no teu coração, fala comigo assim, fala: Senhor, não me deixa cair na tentação, mas livra-me do mal, livra-me do maligno, que o meu coração não seja contaminado pelo orgulho, pela arrogância, pelo contrário, me dá um coração humilde, Senhor. A tua palavra diz que um coração humilde e quebrantado, o Senhor não vai desprezar, mas aquele que é soberbo, o Senhor vai lutar contra ele. O Senhor resiste o soberbo, mas o Senhor dá graça ao humilde. Me ensina a ser humilde, como Jesus, o meu Senhor. Amém. Você lembra disso? Você lembra que o próprio Jesus fala isso: aprendei de mim que sou manso e humilde. A gente tem que aprender com ele. Ele nasceu na manjedoura, irmãos. Ele nasceu lá num bercinho de improviso lá. Só tem isso. Bota ele lá. E botaram ele lá. Só que é tremendo isso, né? Ao mesmo tempo, aparece aqueles homens lá, parece que eram pessoas ilustres, pessoas importantes, e eles se prostram diante dele. Eles adoram a Jesus, lá naquela manjedoura. Eles conseguiam ver em meio àquela situação tão pobre, tão simples, eles conseguiam ver a divindade e a grandeza de Jesus. Aleluia, que coisa linda. Mas sabe, irmão, para encerrar, tem bastante coisa que eu gostaria e poderia falar para vocês sobre essa história, mas assim, uma coisa que me chamou a atenção, tem a ver comigo, mas eu vou falar rapidamente para você. A Bíblia diz que quando isso aconteceu, os anjos foram até um grupo de pastores que estavam cuidando das ovelhinhas, lá no pasto. Não tenho tempo e não vou fazer, porque o horário venceu, eu preciso encerrar agora. Mas sabe, esse grupo, era um grupo assim, você é pastor de ovelha? É quase igual hoje, eu vou numa loja, você tem que fazer lá, eu não faço crediário, mas você tem que falar a tua profissão, você fala para a pessoa assim: o que você é, o que você faz? Aí você fica gaguejando até, eu sou pastor. Ixi, querido, a pessoa já olha atravessado, pastor, sabe, infelizmente, naquele tempo não era muito diferente não. Os pastores de ovelha, literalmente ovelhas que cuidavam delas no campo, né? Eles muitas vezes eram desprezados, igual Davi era desprezado. Lembra? Quando o profeta foi na casa para ungir o rei, né? Todos os irmãos de Davi estavam lá, todos foram chamados, mas vocês lembram que faltava um? Quem que faltava? E quando o profeta pergunta, não está faltando ninguém não? Qual que foi a resposta do pai de Davi, Jessé, o próprio pai? O que o pai dele falou? Tem um pastorzinho lá, ó, pastorzinho de ovelha, está lá no campo lá, cuidando das poucas ovelhas que a gente tem, está lá, manda trazer, enquanto esse menino não entrar aqui, a gente não senta para comer. E quando o pastorzinho, meu irmão, eu tinha um ódio quando alguém chegava e falava assim: oi pastorzinho, sério mesmo, o espírito do Munhá baixava em mim assim, a vontade de voar, pastorzinho, sabe? Mas é pastorzinho mesmo. Pastor, sabe por quê? Porque o bom pastor se chama Jesus, ele é o pastor e bispo das nossas almas. O pastorzinho entrou lá, o Davizinho, né? Estava lá, sem saber o que estava acontecendo, e o Senhor falou ao coração de Samuel: eis aí o meu ungido. E Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi, e Davi foi ungido rei sobre o povo de Deus. Sabe, irmão, não é diferente, porque aqui você vai ler que os anjos apareceram para esse grupo
de pastores que estavam no campo pastoreando. E é lindo, irmãos. É lindo. Porque os anjos vão falar assim para ele, falar assim, ó, eu estou trazendo para vocês. Sabe para quem que foi pregado primeiro o evangelho? Primeira vez que o evangelho foi pregado? Fala comigo, para os pastores. Para os pastores, está lá. O anjo disse assim, ó, eu estou trazendo boas novas de salvação. Hoje, lá na cidadezinha lá, sabe aquela cidadezinha, Belém? Pequenininha lá, que ninguém dá nada para ela. Lá em Belém, nasceu o Salvador. Fica de pé nessa manhã. Glória a Deus, irmão. Isso é Natal, queridos. O resto, como diz o outro, o resto é tudo bijuteria, só Jesus é joia, amém? Fala comigo, só Jesus é joia. O resto é tudo bijuteria. Irmão, perde teu tempo não. Você estava planejando, desculpa, vou usar a expressão, essas expressões é do Claudinei, não são de púlpito, tá? Mas você estava planejando chapar o teu coco, Deus o livre. Pede para Deus ter misericórdia de você, falou, Deus, tira isso dentro de mim. Você ia comer até passar mal. Você está igual aquele cara lá que foi na churrascaria, né? Que era o preço fechado. E aí comeu. Na hora que ele estava para morrer e não aguentava mais comer, o amigo falou assim, rapaz, vai lá no banheiro, bota o dedo na garganta e depois você vem comer mais. Vocês conhecem essa história? É, ué. Aí o cara olhou para ele e falou assim, rapaz, se coubesse o dedo eu tinha comido mais uma banana. É, irmão. Você está pensando igual esse cara? Você vai comer até morrer? Você vai comer até morrer? Para que isso? Para que isso? Natal não é isso não. Olha, irmão, Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Agora vai sair as crianças chorando aqui. Ah, eu não sabia, ninguém me falou. Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Eu poderia dar até a data para você, mas eu não vou fazer isso, porque leva tempo, eu teria que explicar para você. Jesus nasceu numa festa chamada Tabernáculos. E o tabernáculo ele acontece lá em Israel, num período que é entre, porque os meses lá é um calendário lunar, não é solar, tá bom? É lunar. Nosso calendário é solar. O Papa Gregório que fez esse negócio aí, então você já sabe. Então assim, ó, é lunar. E a festa dos tabernáculos acontece entre final de setembro e começo de outubro. Eu tenho para mim que Jesus nasceu no mesmo dia que eu nasci. Verdade, só para me aparecer, 28 de setembro, tá? Aí teria que fazer um cálculo, mas o calendário está bagunçado, irmãos. Tem um déficit aí de pelo menos 4 ou 5 anos, até 6 anos nesse calendário quando foi feita essa mudança aí, tá? Mas dá para chegar até numa data quase que exata ou exata. Jesus nasceu em 25 de dezembro, mas isso pouco importa. O pouco importa. Só que eu estou dizendo isso, eu estou pregando sobre isso com você, irmão. Hoje, a partir da meia-noite, a gente faz festa. Não, eu vou reunir lá com os familiares. É uma delícia, eu amo. Todo ano a gente reúne lá. Eu fico tão feliz. Minha família sempre foi uma família desagregada, uma família assim, tudo largada, a gente não se juntava, né? Esses dias eram os piores dias. Até hoje eu luto comigo. De verdade, talvez alguém tenha esse mesmo sentimento meu. Eu luto comigo, porque eram dias tão ruins, tão tristes. Não tinha festa, não tinha alegria, sabe? Era tão chato que eu tenho que lutar contra mim, para eu não ficar, sabe, borocochô, abatido. Porque, imagina, foi o jeito que eu cresci, foi o jeito que eu fui criado. Então, talvez você também. Meu irmão, de verdade, não importa. Não importa se é 25, não importa, né? Se é no mesmo dia que eu nasci. Mas, ó, você vai celebrar o Natal? Amém. Só que usa esse momento agora como uma oportunidade. Uma oportunidade. Quando os anjos apareceram para os pastores e disseram assim, essas são as boas novas de salvação. Jesus nasceu. O Salvador nasceu. Ele nasceu. Lógico que a obra não estava completa, né, irmãos? Ele precisava morrer na cruz. Mas ele ficou morto na cruz? E Jesus está vivo. Então a gente precisa ajudar as pessoas. A gente precisa contar para as pessoas o verdadeiro Natal. Se alguém tinha que ter o verdadeiro Natal, sou eu, é você, somos nós. A gente que tinha que selar luz. Se aproveita esse momento lá, irmão, para fazer uma oração bem alto. Se aproveita. Não, ninguém vai comer aqui. Vamos fazer uma oração aqui. E já aproveita de quebra.
dá uma palavra ainda curtinha, mas mete Jesus na cabeça deles. Jesus nasceu, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, e por causa de Jesus, eu, você, nós somos salvos, aleluia. É esse momento, esse é o tempo oportuno, amém, povo de Deus? Vamos celebrar o Natal, vamos fazer festa, pode comer sim, pode, mas irmão, não esquece o verdadeiro sentido, amém? Amém? Diga, eu não quero esquecer o verdadeiro sentido, a verdadeira razão do Natal. Diga, a verdadeira razão do Natal é uma pessoa, e ela se chama Jesus. Feche os seus olhos, dê graças a Deus, louve a Deus nessa manhã, engrandeça o nome dEle, diga obrigado, Deus. Eu falei para vocês que essa manhã é uma celebração de gratidão a Deus, porque Deus viu você, Deus viu a mim, Deus viu a nós, Deus enviou o seu Filho nesse mundo. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que Ele entregou o seu próprio Filho. Jesus veio a esse mundo, Jesus viveu uma vida sem pecados, Jesus cresceu. Irmãos, o texto ali, capítulo 2, verso 52, o finalzinho diz que Jesus, Ele crescia em estatura, Ele crescia em sabedoria, Ele crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. É a esse Jesus que você e eu servimos. Jesus, queremos te louvar nessa manhã, Tu és o nosso verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal não é uma árvore que a gente monta lá na casa, porque às vezes a gente faz isso só para se aparecer. O verdadeiro Natal não é aquele monte de comida que a gente prepara, é gostoso, é bom confraternizar em volta da comida. Jesus fazia momentos de muita comilança, muita comida, sim, mas Senhor, o verdadeiro Natal é essa celebração, Senhor, aonde nós nos lembramos que Jesus veio ao mundo. Jesus nasceu de uma virgem. Glória a Deus pela vida da Virgem Maria. Glória a Deus. Uma serva, uma escrava do Senhor, uma moça linda que se dispôs, disse: eis aqui a escrava do Senhor. Glória a Deus pela Virgem Maria. Glória a Deus. Glória a Deus, porque ela obedeceu, ela foi submissa. Jesus, talvez eu nunca ouvi numa igreja cristã evangélica alguém fazendo uma oração igual essa, dizendo: glória a Deus pela vida de Maria. Obrigado, Senhor, pela tua serva, tua escrava, essa moça linda, Jesus. Eu quero encontrar ela nos céus, eu quero poder chegar perto dela, eu quero poder agradecer ela, porque ela foi um instrumento nas tuas mãos. Aleluia. E é isso que o Senhor quer fazer com cada irmão aqui. O Senhor quer nos fazer um instrumento nas tuas mãos. Que nós tenhamos essa mesma obediência, que nós tenhamos esse mesmo coração, essa mesma disposição. Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo de fato e especificamente sobre cada pessoa que entrou aqui, mas eu recebi uma palavra tua no começo dessa reunião. Nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum jovem, nenhuma pessoa vai voltar daqui como chegou. Eu declaro que a mão do Senhor está estendida sobre essa pessoa. Eu declaro que o Senhor está agindo nela agora. Eu declaro que o Senhor está fazendo uma obra nela. O Senhor está fazendo uma obra por ela. E o Senhor quer fazer uma obra através dela. Deus, que esse povo se levante, que eles saiam daqui ungidos pelo Teu Espírito Santo, que eles sejam boca, que eles sejam canal, que eles sejam instrumentos para anunciar o Evangelho, as boas novas. Aleluia! Eu abençoo cada um dos Teus filhos e filhas. Leva-os em paz, leva-os debaixo da Tua potente e poderosa mão. Os guarda, Senhor. Ó Deus, esse período é um período assim, às vezes acontece muito tragédia, muito acidente. Deus, eu estou declarando, Senhor, sobre Teu povo blindado, selado, guardado, protegido, eles e tudo que leva o nome deles, guardado debaixo do sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Declaro sobre você a bênção do Senhor, a bênção que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre os teus pais. Que a bênção do Senhor seja sobre vocês, Pai, em nome de Jesus.
É no nome de Jesus que eu oro. E eu já te agradeço, ó Deus que é trino, ó Deus que é uno, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Você crê? Você recebe? Então vamos celebrar Jesus aplaudindo o nome dele bem forte para encerrar. Não, dá glória, dá parabéns para Jesus. Eu não sei se o aniversário dele é dia 25, mas dá parabéns para ele. Fala: Jesus, parabéns, eu te amo. Jesus, glórias ao teu nome. Aleluia, aleluia. Louvado seja Deus. Amém. Deus é bom. Irmão, ó, eu falei que eu não ia estourar. Falei para Camila, falei: ô Camila, vou terminar cedinho hoje, ó, terminar bem mais cedo o culto. Ó o que aconteceu. Faz assim com as suas mãos. Ó, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a restauração que vem do Espírito Santo de Deus seja sobre todo o povo de Deus. E ó, um Feliz Natal para você. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos em paz. Dá um abraço no seu irmão aí. Vai na bênção. Camila, corre aqui que eu quero dar um abraço no você. Não vai embora sem a gente dar um abraço no você, não.